E também uma coisa que acontece muito por essa área aqui são golpes, scams. E como eu tenho essa cara de menino de vó, falo fofo, sou uma isca muito boa para esses caras. But you only help you. What did I use? It's all here for comeback. Pray for me. Absolutely, yeah. Inshallah. Yeah, inshallah. You go straight. Come, I show you. Go. Hello. 1 hour 1,000 baht. No, Sorry? Ah, okay. Mulher bonita aqui. Hello, Natina. Sawadee, família! Bem-vindos à paradisíaca Tailândia. Estamos em Bangkok, a cidade que coleciona templos dourados, palácios reais e tuk-tuks barulhentos. Aqui, monges rezam de um lado, enquanto não muito distante, rolam turistas negociando desconto em massagens suspeitas e lojinhas de ervas. Bangkok poderia ser o paraíso dos conservadores se tudo fosse feito no sigilo. Mas não, eles não têm vergonha de ser quem são e fazem tudo às claras. Bem-vindos a mais um episódio do Guia do Mochileiro Desempregado. Agora na cidade que prova que dá para juntar budismo com safadismo. Vamos dar uma volta por aí e ver o que acontece. Bora lá! Galera fazendo um aquecimentozinho aqui do Sepak Takraw, que é o esporte aqui da Tailândia. Ali a galera tá jogando o Sepak Takraw, olha. Você é doido? E outra curiosidade de Bangkok é que ela já foi conhecida como a Veneza do Oriente. Tudo isso graças aos seus klongs, ou esses canais. A cidade foi erguida em uma zona pantanosa, então para manejar os recursos hídricos e aumentar a área construível, eles criaram esses canais que serviam tanto para transporte quanto para segurança. Hoje em dia, a maioria já foi aterrada, porém ainda existem alguns espalhados pela cidade e alguns que ainda fazem transporte fluvial. E Bangkok virou a capital do Reino da Tailândia em 1782, com o rei Rama I. Na verdade, era o antigo Reino de Sião. E Bangkok per se não era onde estava a capital. A capital é aqui onde nós estamos, a ilha de Rattanakosin, a cidade murada fica ali atrás, e Bangkok ficava naquela margem ali do rio, ali onde está o Wat Arun. E basicamente o nome de lá pegou por toda a área, por quê? Porque ali era um vilarejo comercial muito importante, que fazia comércio tanto exterior quanto interior, e como a gente é muito preguiçoso e não quer mexer em time que está ganhando, simplesmente o nome pegou para toda a área aqui. Mas para os chegados e locais, a cidade se chama Krungthep Mahanakhon e a tradução seria algo como a Cidade dos Anjos, a Grande Cidade. Porém, esse sequer é o nome completo. O nome completo tem 168 letras, é o maior nome do mundo e não, eu não me atreveria a pronunciar ele aqui. Meu tailandês se resume a um oi e a um obrigado bem mal falado. Então eu vou encontrar algum local que consiga pronunciar corretamente. Krungthep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahintarajuta Amadilok พบนภราชธานีบุรีรัมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารเสด็จสักทัตติยาอุจนกรรมพระเจ้า Mas o significado do nome é... Peraí que eu preciso pegar a colinha, que esse daqui é difícil. A Cidade dos Anjos, a Grande Cidade, a Eterna Joia de Cidade. A cidade impenetrável do deus Indra. A grande capital do mundo, adornada com 9 joias preciosas. A Cidade Feliz, que possui um enorme palácio real que lembra o céu acima, onde reinam os deuses reencarnados, uma cidade dada por Indra e construída por Vishnu Karma. Bem poético, hein? É, os mochileiros aqui. Comidinha de jacaré aqui, um espetinho de jacaré. Agora de dia é bem tranquilo, mas de noite o barulho toma conta aqui. Cada bar desse é com uma música querendo ser mais alto que o outro. Thanks for... You know how much one suit? Absolutely, it's gonna be... 110 euro. That's okay, but I'm a backpacker, I don't have space for a suit. Don't worry, I ship it. Where you from, man? From Brazil. Nice to meet you. Nice to meet you. So how long for here? I'm not sure yet, maybe a week. Maybe why not? Do like this. Yeah, but I make and send you a country. it's okay, but If you're a that's, small packet.
That's too sophisticated for me. I don't use it. I don't use it too. Maybe some shirt like you wearing. Maybe later I'm gonna take a walk and maybe I'll come back I later. show you my shop and take my business card. I give you business card. Also. Do you have it right now or Yes, yeah. no? Do you have the business card right I now? show you my shop also. That's why. No, I right, no, right now. Later I'll come back. Cheers, brother. Mano, sou mochileiro, usando camisa amassada. Hello, thank you so much. Usando camisa amassada. Eu não tô comprar terno, não tenho nem espaço pra isso. Mas os ternos são baratinhos o conjunto. E aparentemente eles são de qualidade, pelo menos é o que falam por aí. Mas não é pra mim agora não. Não tenho como carregar e nem onde usar, porque aqui, velho, 35 graus pra cima todos os dias, né? Então não vou andar de terno sendo mochileiro, não faz sentido. Uma outra hora a gente volta aqui à noite pra ver a diferença, né, do comportamento das pessoas e da rua. Aqui um espetinho de cobra, de escorpião. E agora a gente está aqui na região de Sukhumvit, que é a parte mais popular para a vida noturna aqui de Bangkok, onde tem as maiores baladas, um monte de bares e também a infame parte do entretenimento adulto. Vamos dar uma voltinha por aqui. Como vocês podem perceber, tem grandes hotéis aqui também, tem o Hilton, o Sheraton, o Westin, e eles ficam todos próximos do distrito da Luz Vermelha, apenas por coincidência, né? Que os gringos vêm pra cá por isso. E agora a gente vai passar pela Soi Cowboy, que ficou bem famosa com Se Beber Não Case. E Cowboy é porque o segundo bar que foi aberto aqui foi por um aposentado da aeronáutica americana. E ele sempre andava com chapéu de cowboy. E aí a rua foi se popularizando. Muito tempo depois vieram fazer reportagens aqui, fizeram com ele. E como passou para o mundo inteiro, acabou virando Soi Cowboy. E Soi em tailandês é rua. Aqui é a rua do cowboy. De dia não rola muita coisa aqui, né? Não tem nada. Mas à noite, quando o neon liga, aí a chapa esquenta. À noite a gente volta aí e dá uma olhada na diferença. Aqui a gente está na principal avenida. Na verdade nem é uma avenida, é uma estrada que passa na parte urbana aqui. Como se fosse lá em São Paulo, na Anchieta, na parte urbana. E como vocês podem ver, o trânsito é caótico. Aqui é a estação Nana, e Nana é famosa pela Nana Plaza, que é o maior playground adulto do mundo. A gente vai dar uma passada lá à noite, ver se a gente consegue gravar. E algo que é bem contrastante entre o Vietnã e aqui é a quantidade de gente que mora na rua aqui. Aqui é muito, muito grande mesmo. Todo lugar você vê muita gente na rua. No Vietnã era bem difícil de ser visto. Dava pra ver nas cidades grandes como Ho Chi Minh, Hanoi, mas eram poucos. Aqui todo lugar tem muita gente mesmo nas ruas. É assustador. Daí você vê a grande diferença quando tem um estado mais atuante para o que não tem. Thank you so much. Aí muita gente se lasca, né? Quando não tem nenhum suporte. Agora mais um ponto turístico aqui de Bangkok. Brincadeira, não sei onde eu tô. Tô numa favelinha aqui, parece. Mas essa é uma das imagens de Bangkok. É bem contrastante. Sei lá, 500 metros daqui estava uma das partes mais ricas. E agora aqui provavelmente uma das bem pobres. E chegamos aqui no Lumpini Park, um dos maiores parques de Bangkok, uma das maiores áreas verdes por aqui. Você pode vir para relaxar, fugir um pouco do trânsito, um pouco do barulho. E ele também é bem famoso por causa dos seus frequentadores.
frequentadores não, né? Residentes. Aqui no parque é a morada de lagartos gigantes. O parque tem vários lagartos monitores aqui. Eles têm quase 2 metros de comprimento. E vamos ver se a gente dá sorte de encontrar algum por aqui. Tem até uma estátua gigante aqui deles, ó. Falei da estátua e quase deixei passar ali, ó. Tava escondidinho ali, ó. Ali no cantinho um deles. Isso daí me dá muita saudade de Newman. Onde eu trampava lá tinha vários lagartos. Lagartos, cobra, aranha, tinha tudo, né? A Austrália tem de tudo. Mas eram uns lagartões enormes lá. Os Bungara. Vai dar um tibum agora. Só aí, bom descanso aí. Hello. Is it for free? Oh, that's awesome. You want? Yes, please. ขออีกลำนึงครับ2ลำ Thank you. Um rolê de pedalinho aqui. Thank you. Oh, the center. Yeah, perfect. Forward to right, Yeah. back to left. Okay, perfect. Okay, don't go inside. Ah, okay. Ah, horrível de pilar essa aqui. O joelho todo aberto. É de graça, mano. Da hora. Pra frente à direita, atrás à esquerda. Acelerar aqui. Meu joelho já tá doendo. Vamos ver minhas habilidades de docking como estão? Vamos testar se eu atraco ali certinho. Na hora que eu não tô vendo nada, porque a cabeça do pato fica na minha frente. Mas aparentemente estamos indo bem aqui. E perfeito. Ups. Ups. Thank you. Gostei, gostei. Thank you so much. Agora fazendo um lanchinho ali de tartaruga. Está difícil. Vai desistir. Talvez não. Momento National Geographic aqui. Nossa, eu engoli inteiro? Meu Deus. Tá vindo outro grandão aqui, disputar a presa. Tô num passeio de lagarto aqui. Parou o trânsito de todo mundo aqui. Enquanto a gente se mata para um vídeo de 10 views, eles viralizam só por existir, né? E ele comeu mesmo a tartaruga, velho, inteira. Não mastigou nem nada, jogou pra dentro. Agora é o momento que acontece sempre às 6 e ônibus. 6 da manhã e 6 da tarde. Toca o hino da Tailândia e todo mundo para respeitar o hino. Ainda tô impressionado que ele conseguiu comer a tartaruga inteira, mano.
aí depois que quando termina, a vida continua. Tchau, tchau, lagarto. Até mais. Vamos pro próximo lugar. Ali em frente temos o famosa Rana Plaza, maior inferninho de Bangkok. A gente vai tentar voltar à noite aqui pra ver se a gente consegue filmar lá dentro. Aí, ó. Playground adulto, maior playground adulto do planeta, Rana Plaza. E basicamente toda essa indústria de entretenimento adulto aí é uma herança da Guerra do Vietnã. Que aqui os americanos usavam a Tailândia como o R&R deles, o Rest and Relaxation. Então quando tem um monte de gente com muito dinheiro sem saber o que fazer, homem, o que faz? Exato, exploração sexual. E Bangkok pode ser dividida entre quem ama e quem odeia. Eu tô mais próximo dos que não gostam. Aqui é uma cidade muito grande, muito turística, e o que acontece nesses lugares é que todo mundo tenta levar vantagem de você. É meio estressante. Esses lugares que só o pai dos outros fez filho esperto. Então, o vídeo de hoje provavelmente vai estar meio sem pé nem cabeça, a gente vai tentar salvar na edição e ver o que acontece. Às vezes nossa caminhada sem destino dá certo, às vezes nem tanto. Agora a gente tá andando do nada a lugar nenhum. Estamos debaixo da ponte aqui. Escuridão. Só eu. E vamos que vamos. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa por aí. Mas por enquanto é só andando sem rumo e sem nada interessante no momento. Mas faz parte, né? Às vezes funciona, às vezes não. Agora a gente vai dar um rolê aqui na Chinatown de Bangkok. Você pode ver que aqui é bem bonito, bem iluminado. E vários artigos de cerâmica aqui. O inglês China. Curiosidade para vocês aí. China também significa porcelana, cerâmica. E aqui vocês podem ver que as letras já mudam, né? Já sai do alfabeto tailandês e começa tudo a ficar em chinês pra cá. Esse é tuk-tuks por todos os cantos, como sempre. Já começa a ficar bem cheio de turista aqui. Rola até umas selfies aqui. É pico de selfie. Aqui, como tem muita gente, pouco espaço, eles pegam as faixas da rua aqui pra fazer calçada também. Aí fica a passagem de pedestre. Pra cá fica mais legal ainda, mais iluminado ainda. Várias comidinhas de rua aqui. Queria experimentar elas, mas a realidade é que aqui na Tailândia cash is king. E eu não tenho nada de dinheiro. Tô com 13 baht na carteira, então vou ter que sacar. E aqui não dá pra pagar nada no cartão. É uma complicação. O problema é que cada saque tem uma taxa de 250 baht. Isso dá 12 dólares, 12,5. Pra gente é uns 45 reais, é muito dinheiro, bicho. Então fica a dica aí, se for vir pra Tailândia, já vem com o máximo de dinheiro possível, porque pra usar cartão aqui é um saco. E eu odeio ter que sacar dinheiro. Um, porque é sempre perigoso perder o cartão no caixa eletrônico. Dois, porque dinheiro na carteira é dinheiro morto, né? E pra mim, que sou turista, é pior ainda, né? Porque além de ser dinheiro morto, ele tem prazo de validade. Eu tenho que gastar ele antes de ir embora. Por exemplo, no Vietnã, eu peguei o depósito lá, o calção da moto, 1 milhão de dongs. Não consegui gastar. Tô com 60 dólares em dongs aqui que eu não sei o que eu vou fazer com eles ainda. Tá rolando um ensaio de casamento aqui? Tá. Parabéns. Thank you.
Vamos pro metrô que estamos muito longe para ir a pé, para voltar a pé para casa. Dá uma voltinha de metrô aqui. Conhecer um pouquinho do transporte público. Para esse lado tá vazio, mas pro outro tava cheio. Estamos de volta aqui na região do Sukhumvit e a missão agora da noite vai ser dar uma voltinha por aqui, ver como a cidade fica diferente quando escurece. E também uma coisa que acontece muito por essa área aqui são golpes, scams. E como eu tenho essa cara de menino de vó, falo fofo, sou uma isca muito boa para esses caras. Mas de bobo eu só tenho a cara, né? Ou se você tiver peitão. Se tiver peitão eu dou um desconto. Mas de resto, vagabundo eu conheço a quilômetros de distância. Então vamos ver se a gente consegue arrumar algum picareta para tentar dar golpe em nós aqui. E vamos começar agora aqui dando um rolê na Soy Cowboy. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Dá uma voltinha aqui. Tem crowd. Tá cheio, mas ainda não tá tanto. Mas já tá começando a ficar movimentado. Sem muito barulho por enquanto. Os Rolex Falseta. Isso aí. Essa foi a Soy Cowboy. Ainda não tá cheio, ainda não tá rolando muita coisa. Mas já deu pra ter uma ideia de como fica a noite aqui. Agora a gente vai entrar numa 7-Eleven. Mercadinho aqui, a lojinha bem famosa. E tá cheio aqui. Vamos pegar um drink tradicional aqui. É famoso Kratzendang. Ou pra gente, Red Bull. Isso aí. Drinkzinho tradicional aqui da Tailândia. Famoso Kratzendang. Ou thank you so much. Ou Red Bull. Foi criado em 1971, eu acho, por um farmacêutico tailandês. E ele criou visando uma bebida para dar energia. E o mercado-alvo deles era o pessoal que trabalhava na parte rural da Tailândia e caminhoneiro. Mas aí, como saiu disso para ser o maior império de energético do planeta? Um austríaco veio para cá em 77, se eu não me engano, e aí ele tomou esse Red Bull e ele viu que ele não teve jet lag. Ele falou, nossa, isso daqui é bom, hein? Vamos começar a vender em outros lugares. Daí ele fez uma parceria com o farmacêutico tailandês e eles criaram a Red Bull. E aí eles começaram levaram pro mercado ocidental.
A diferença é que esse daqui ele é mais doce e não tem gás. Enquanto o Red Bull do Ocidente, eles diminuíram um pouco a doçura para ficar melhor ao paladar do Ocidente e colocaram gás. Nisso eles ainda são duas companhias diferentes, a Kratzenden, que é visando aqui o mercado asiático, e a Red Bull, que é o resto do planeta. Pelo que eu li, 51% da Red Bull ainda pertence ao farmacêutico tailandês. Então, acho que ele ainda se deu bem nessa daí. All here for comeback. Go any supermarket, take one coconut oil. Yeah. Coconut oil, put inside kurkuma, tilaikran and jawrebal. You mix 40 day use. All here for comeback. Pray for me, other people say advice. Oh, that's awesome. Remember? Yeah, absolutely. Tell me. The coconut oil, then you mix it. Right for you. Yeah, perfect. Yeah, right for you. But you could pray for me, other people say advice, okay? Absolutely, it was pretty good. Yeah. Coconut oil, And coconut, yeah, put inside kurkuma. You know kurkuma? I guess I know. Yeah. This item first time Yeah. give use for Yeah. other 7-Eleven. Yeah. Kurkuma, tilaikran and jawrebal. Put inside mix 40 day use. Tell me, I won't remember properly. So, coconut oil, kurkuma. you speak English? Yeah, I do. But you only help you. 40 day Yeah. use is all here for comeback. Yeah. Pray for me. Absolutely, yeah. Inshallah. Yeah, inshallah. You go straight. Come, I show through you. it and I go, no, later I'm going to the other side. But take you anyway. I appreciate it. E o golpe funciona da seguinte maneira: eles te abordam na rua, apontam para sua cabeça, daí eles podem falar que o cabelo está caindo ou que tem uma mancha na sua cabeça, que pode ser uma doença misteriosa, mas é tudo muito fácil de ser resolvido. É só fazer uma mistura com óleo de coco e outros itens, só que esses outros itens eles balbuciam e falam um monte de groselha para você não conseguir anotar. Daí eles se oferecem a te levar no 7-Eleven para que você consiga comprá-los. Só que lá não vai ter um item mágico. E esse item mágico você vai achar em uma outra loja de um amigo deles. E aí é onde rola o golpe. Eles tentam te forçar a comprar algo muito caro, tipo 5, 6 mil baht ou até 50 mil bahts. Você não tá cheio. O barzinho já começando a ficar lotado de turista. Definitivamente ambientes que não fazem meu estilo. Muito barulho, muita mistura de barulho ao mesmo tempo. Incomoda bastante. Ainda tudo bem calmo por aqui. Massagens ali à direita. Umas freelancers aqui. Inferninho aqui. Muito provável. Hello. 1 hour? No, not right now. I need to shower. Yeah, you done? No, later. I need to eat it. Drink beer one more? Maybe later. I need to eat first and then I still need to go away, take a walk. But I might come back. No, maybe later. Beer one more. No, later. I'll be right back. Hello. No, no. I need to take a shower. I need to. Thank you so much. YouTuber? Okay. YouTuber? Okay. No. I need to go. Thank YouTuber. Eu acho que entrei na rua sem saída aqui.
basicamente uma parte do turismo aqui no Sudeste Asiático. Tiozão aposentado, expat, que vem pra cá pegar a mulher, pagar. E essa daqui nem é a rua do fervo mesmo. Eu entrei aqui que eu nem sabia que era. Mas vamos lá pra outra lá, que aí vocês vão ver a bagunça de verdade. Ah, okay. No, sir. They have to Put it inside. keep in a hotel locker there. É, não rolou entrar aqui não. Não me deixaram entrar ali não. Vou tentar esconder a câmera e entrar com o celular. Vamos ver o que acontece. Acho que não vai rolar não. Detetivante do Fantástico, volume 2. Vai funcionar? Provável. Entramos, você quer pedir meu passaporte, mas não pediram. E aqui é a área do fervo aqui. Só os tiozão aqui. Vamos ver lá em cima. Ah, porra! Caralho! What the fuck? Eles vão tomar uma porrada ali, um tapão na bunda. Thank you so much. See you later. Mano, stop aqui. Hello, Notina. Nice to meet you. Mano, vai dar um trabalho. Vou botar blur na cara de todo mundo aqui. Mas são 3 andares e muita mulher. Eu sequer faço ideia se tá dando pra ver alguma coisa. Espero que esteja. Mas se ligar a tela do celular, eu tô lascado. Lifetime ban. Hello. Just late. Just taking a while. Later. I'm just gonna go for a while and then I'll come back. No, I'm gonna go to the other side and then I'll come back. What's your name? Marcel. Marcel. Yeah, Marcel. Yeah. What's your name? Ma? Yes. Almost similar. Yeah, mine is Marcel and yours Ma. Very good. From Brazil. Oh, Marcel. Brazil, yeah. Far away. Yeah. I'm just gonna go for a walk and then come back, okay? Yeah. Sim, tem bastante mulher bonita aqui. Mas obviamente que nenhuma delas queria estar aqui, né? Vai ter que se envolver com velho broche.
Aqui é a área da bagunça. Deixa eu ir embora antes que você já pega. E vamos embora que eu preciso desligar o celular aqui que tá queimando minha teta. Tá negociando o preço ali. Transporte público aqui. Tem uns ônibus bem novos, mas tem uns bem velhos. Isso daí é tipo anos 80 do Brasil. Estão vendendo ervas que curam e acalmam. Estão vendendo ervas que aliviam e temperam. Vários witch shops aqui. Mas aí você me pergunta, é legal mesmo ou não? Então, quando eles criaram a lei, era para ser uso medicinal. Só que eles não amarraram bem e virou uso recreativo. E aí, na visão deles, virou uma bagunça, porque tava todo mundo vindo para cá, todo mundo usando em todo lugar, e eles não estavam curtindo muito. Então eles passaram uma nova lei agora em julho, que seria só para uso medicinal agora. Para você comprar, tem que ter prescrição. Só que o que acontece quando você bloqueia algo que as pessoas gostam de usar? É isso mesmo. Criou agora uma indústria da prescrição. Todo mundo entra nas lojinhas e daí sai com glaucoma, epilepsia, Parkinson e uma receitinha para usar cannabis. É assim que funcionam as coisas. Agora é a verdadeira cara da sangue. E agora começa o barulho. Um bar mais alto que o outro aqui. Peguei de crocodilo aqui. Tem o lado bom e o lado ruim de estar com a câmera no lado bom é que quase ninguém enche o saco. O lado ruim é que atrapalha bastante na interação, né? Todo mundo fica de olho mais na câmera do que qualquer coisa. Entendi. Assim terminou mais um dia. Quase 22 km. A gente andou bastante, hein? Isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Fui.